Queria também agradecer todo mundo que ficou, né, até agora, até o final. Agradecer principalmente, né, os palestrantes que compuseram as mesas até agora. E foram, né, excelentes contribuições aí para a gente seguir junto pensando. E agora, finalmente, vou dar início à nossa conferência de encerramento. Eu agradeço o Mário Pettiani por ter aceitado fechar, né, esse grande encontro. A gente ficou muito feliz de ver esse auditório cheio, né, ao longo desses 2 dias. É uma felicidade ver como o clã ainda, né, mobiliza redes e pessoas, né, inclusive para estar presencialmente, além também de nos acompanhando pelo YouTube. E então a gente encerra com, né, com o nosso convidado Mário Pettiani, que vou apresentar para quem não conhece. O Mário é doutor em ciência política pela Universidade de Paris III, professor titular de Sociologia de Saúde e Política de Saúde e de Ciência Política na Universidade de Buenos Aires. É pesquisador principal no Instituto de Pesquisas Gino Germani e representante das Ciências Sociais Humanas no Conselho Diretor do CONICET. E, além disso, um parceiro histórico do clã. Acredito que ele vai mencionar isso na apresentação dele, então estamos felizes de contar com essa presença. Tá com a palavra. Bom, boa tarde. Eu falei já vou ficar aqui porque vou ter que ler ali. E bom, primeiro agradecer o convite, sobretudo também pela história, a Sérgio, a Malu, a Jane, a Horácio e a Ana Uzier, que me convidou para dar aulas e por isso posso ficar aqui, estar aqui com vocês. E da Argentina, só vou mencionar a Mônica Petracci, com quem eu fiz todas as pesquisas com o Clown, é o grupo de estudos sobre sexualidade. Se vou agradecer a todo mundo, tem para meia hora, então, sim. Quando falavam de sopa de letrinha, acesso a letrinha, quando eu preparei, tamanho 16, não dá. Bom, o clown, já falaram da episteme, cada vez que alguém falava, eu pensava, estão falando, quem falar de episteme é sofisticado. Bom, já está aqui. A clown é uma comunidade epistêmica, uma comunidade, eu gosto da palavra comunidade, e tem, o que eu vou falar já foi falado, mas esse é um encerramento de 20 anos e de 2 dias. Primeiro, a questão da América Latina, como foi marcado, colocado, é uma ideia de pensar as particularidades mais em uma unidade, uma comunidade de países, de culturas, que tem uma vantagem comparativa muito grande em relação com outras regiões do mundo, que a gente se entende. Vocês estão entendendo meu português, que é um português meu, mas que dá para entender. Mas a gente se entende espanhol, português, e essa é uma vantagem que não tem, sei lá, outras regiões do mundo. E também uma comunidade não só linguística, mas também cultural, política. A gente sempre está mais ou menos sofrendo as mesmas coisas, transitando as mesmas coisas politicamente. E também tem a sexualidade, tem os direitos humanos, e o valor do clã é que tem tudo isso junto, no América Latina, sexualidade, direitos. Outra coisa que também eu gosto do clã, que já foi colocado, tudo já foi colocado, é a questão das alianças, das parcerias entre a universidade pública, a universidade em geral, mas a universidade pública, nos sistemas científicos, CNPq, FAPERJ e CONICET, e sempre em relação com a política e as políticas públicas, com os movimentos sociais, com as organizações da sociedade civil, e essa ideia que nós invejamos muito dos brasileiros, das brasileiras, que sempre estão tentando de trabalhar junto, política, movimento social, comunidade, universidade, e também, como foi colocado nessa tarde, de pluridisciplina. Tem antropólogas, tem gente da história, eu sou da ciência política, mas faço sociologia, e as limites, é verdade, já não tem muito sentido, mas foi uma aposta que apostou pela pluritransdisciplina. Então, eu vou falar de 20 anos de transformações, não dá para ler ali, tem que ler em 3 planos que estão. Eu sou do século passado, do milênio passado, então muitas palavras para jovens vão parecer datadas. Vou falar de dialética.
Então, essas três dimensões estão dialeticamente relacionadas, têm transformações, por assim dizer, internas ao campo da sexualidade e dos direitos humanos. Está tudo certo? Não. Sim? Não, continua. Tem transformações internas, então, ao campo, internas aos modos de pensar, de pesquisar, as categorias, as teorias, as perspectivas. Tem transformações, entre aspas, externas ao campo, que é o objeto que a gente pesquisa, a política, os sujeitos, as práticas, os sentidos. Então, tem transformações de nossa maneira de pensar as coisas e as transformações das coisas. E, além disso, eu gostei muito hoje, ontem da Adriana, hoje da Maria Elvira e muitos outros, que já estamos falando também de transformações, não só dos conteúdos internos ou externos, mas dos formatos. Ou também transformações, slash, crises do objeto, do contexto e dos formatos. Mesmo essa forma, PowerPoint, paper, já a gente acha, a gente faz, mas a gente acha que já também está um pouco em crise. Então, mas tem transformações formais dos formatos, das linguagens, mesmo dos tempos, as temporalidades, os timings, as durações das coisas que a gente faz. Então, eu vou falar de três tipos de transformações, em torno a dois, ou aí não sei como se fala, eixos. Intenção. Uma da política ou da politização, e outro da sexualidade ou da sexualização. Vou explicar rápido o que entendo por politização ou sexualização. Exemplo do aborto. A gente pode pensar o aborto como uma questão de saúde, de mortalidade materna. Essa é uma maneira que, ao mesmo tempo, despolitiza e dessexualiza. Politicamente, a gente pode pensar o aborto como uma questão de direitos, de hierarquias de gênero, de violência do Estado. Essa é uma maneira mais política de pensar o aborto. Outra maneira é pensar como uma das principais causas do aborto ilegal, de morte de mulheres. Eu falo a propósito, mortalidade materna, porque é a categoria da epidemiologia, mas eu também pensar como um problema da política e um problema da sexualidade. Um aborto não como questão só ou principalmente de saúde, mas como uma questão da sexualidade, da heterossexualidade, etc. Então, eu acho que vou pensar essas três dimensões das transformações e nessa tensão entre sexualidade e política, sexualização, politização. E isso que eu vou fazer é um balanço, como a gente fez esses 2 dias, e foi, a palavra usou a Vivian, é uma sorte de inventário. Muita gente entre nós fizemos listas pessoais, eu estive nessa, isso, eu li esse livro, a gente publicou. Eu vou fazer um pouco isso, uma lista de itens mais ou menos ordenados. E não uma piada, mas a gente pensava, sei lá, 5, 10 anos atrás, o dia que nossos países vão ter aborto legal, casamento igualitário e lei de identidade de gênero, acabou nossa empresa intelectual e política. Mas, em realidade, claro que não é isso. E tem uma explosão de temas, de desafios. E mesmo eu contava ontem um jantar que quando eu fiz minha tese nos anos 90, terminei em 99. Eu fiz entrevistas ao Universo argentino, que trabalhava sobre sexualidade, AIDS, aborto, feminismo, LGBT, na academia, no Estado e nos movimentos sociais. 40 pessoas, exagerando só um pouquinho. Imagina fazer isso agora, impensável. Então, primeiro, dimensão de transformações internas na tradição do pensamento, das perspectivas. E acho como foi colocado hoje e ontem, o clã foi muito original e inovador e ainda está vigente na ideia de pensar América Latina, sexualidade, direitos humanos, é uma agenda integral. A ideia não era pensar como já se fazia, as feministas, a saúde reprodutiva,
os gays, ou a questão da AIDS, mas a ideia é integrar uma agenda de política sexual. Então, por isso a gente já foi mencionado, vou repetir, trabalhava sobre mulheres, gênero, saúde e direitos reprodutivos, contracepção, aborto, reprodução ou fertilização assistida, educação sexual, a questão da masculinidade, homem trans, masculinidades trans, paternidades, a questão dos direitos civis e políticos. A gente não falou nesses dias, mas a questão das cotas, a questão da representação política, a conjugalidade, também foi uma maneira interessante não pensar os direitos dos gays, das lésbicas, mas pensar a conjugalidade, a filiação, a família, no contexto da heterossexualidade, da não heterossexualidade, da cisnormatividade ou fora da cisnormatividade. A questão da orientação sexual, identidade de gênero, também a expressão sexual, expressão de gênero, também a questão do intersexo, quando apareceu na agenda política e acadêmica, como foi a gente viu nas mesas hoje, os saberes, os meios, as tecnologias. Não sei se foi por acaso que vocês começaram com a sexologia, mas sobre o mundo de questões ligadas aos saberes, instituições, práticas institucionalizadas que tinham muitos efeitos nas realidades de outro lado, que a gente, incluso eu, pensava, sexologia, que isso? Mas, tirando aí do filho, tive muita produtividade, vou voltar com isso. A questão das violências de gênero sexual, os homicídios, femicídios, transfemicídios de ódio, os crimes de ódio. Uma coisa, um assunto que foi muito pouco mencionado esses dias, a questão da AIDS. E AIDS, isso é também interessante para pensar quais são os momentos de fala e momentos de silêncio das coisas, porque a AIDS, não quero sexta-feira, mas existe ainda. É um problema. A questão da epidemiologia, aportar, como hoje vivia falando do comportamento sexual, aportar a crítica à epidemiologia, que claramente é necessária, importante, mas nós pensamos os estudos epidemiológicos e demográficos. Mais uma coisa que foi mencionada, eu já estava escrito, só corrigi alguma coisa ontem à meia-noite, mas foi interessante quando a Mara falou disso, da perspectiva relacional. Nós fizemos juntos essa pesquisa sobre aborto, e foi, na época, assim, a gente pensava, por que perguntar aos homens? A experiência não era homens trans com a experiência de aborto deles, eram homens cis, que tinham uma parceira, uma namorada, mulher, nossa esposa, com a experiência do aborto, e incluir isso na pesquisa. Porque essa ideia é sempre pensar o gênero, sexualidade de maneira relacional. Também isso também foi a Mara e outras companheiras que colocaram no centro, como essa mesa adorei da tarde, colocar outras dimensões. Imagina se para o Brasil é difícil pensar raça na Argentina. A gente falava com a Mara, não, na Argentina não tem esse problema, a gente tem problema de classe. E a Mara falava, e a gente foi aprendendo. Por isso eu falei em desenvolvimento, porque a gente está aprendendo a colocar raça, mas também questões que ainda tem muito a pensar de diversidade em termos de discapacidade, neurodiversidade, tantas outras coisas que a gente tem dificuldade para incorporar. A outra coisa é a perspectiva local, nacional e regional, sem perder as duas perspectivas. E que eu vou falar hoje também, em contexto de privação de liberdade, ou em instituições de saúde mental, ou em contexto sempre qualquer problema para estudar tem essa dimensão muito geral, uma agenda problemática, mas sempre não perder de vista que a gente está trabalhando com contextos que tem, a Silvia ontem falou, é isso, que é sempre chave. Então, o que eu fiz? As pessoas que fazem parte do clã e dessa grande comunidade institucional e epistêmica, eu falo sempre de tradição de pensamento, eu falo assim, da tradição latino-americana de pensamento. Mas eu acho que é uma boa
expressão, porque refere à ideia de pensar os problemas como coletivos nas tradições, sei lá, do teatro popular, educação popular, teologia da libertação, do marxismo, da teoria da dependência, sei lá, uma maneira que eu gosto. Então, é uma ideia de pensar o papel das ciências sociais na politização da sexualidade. E só para operacionalizar um pouco essa ideia de politização da sexualidade, é a abordagem dos fenômenos fazendo três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, pensar os fenômenos como parte de uma conflitividade social, na estrutura social ou a estrutura de relações sociais. O exemplo do aborto. O aborto tem lugar uma estrutura de classe, uma estrutura de diferentes relações sociais de desigualdade. Então, tem que pensar não como um fenômeno isolado, vamos falar como se fosse um problema de preconceito individual, vamos mudar os valores para que compreenda. Não, aborto é uma questão de poder, de relações, de hierarquias, etc. Então, primeiro, politização, inserir na estrutura. Segundo, nos processos históricos. E é uma ideia da contingência. As coisas como são agora, ou como são, poderiam ser de outra maneira. Então, na história, e tudo que tem a ver com a história, antropologia histórica, sei lá, sociologia histórica, explicam esses processos. E que a gente, como falaram hoje, contribui também a produzir, não? Os atores. E a terceira coisa, ou estou falando de coisas na minha língua português, é uma coisa que eu ouvi uma vez a Veriano Terto falar faz muitos anos, quando ele falava como a experiência da soropositividade, quando você inscreve sua própria experiência individual, que é experimentada como destino, como uma coisa que me acontece a mim, a ninguém mais que a mim, numa narrativa coletiva. Então, você, desse processo de inscrição que as ciências sociais, as humanidades faz, claro, junto com os autores, não? Também faz parte da politização. Então, tem aqui as antropólogas, estudos culturais, mesmo a ficção, a literatura, o cinema. Então, você tem três maneiras inseparáveis de fazer, de politizar os fenômenos, inserir na estrutura social, na história e na narrativa coletiva. Então, essa ideia, essa tensão entre politização e despolitização, foi colocado pela Sílvia, outros hoje. Esse ênfase na legislação e a política pública, claro que é importante, porque é a maneira de mudar as coisas. Tem aborto legal, o aborto não legal, tem acesso a, sei lá, contraceptivo, não tem, tem mais, tem menos. Mas mesmo assim é uma maneira que politiza e despolitiza, eu falo assim em tensão. Por isso também foi muito importante os estudos aqui do CLAN, dos formatos da ação coletiva, das protestas, movimentos sociais, as marchas. Também na época, se lembra, que olhando a Sônia Correia, o litígio estratégico. Tem muitas formas que a gente pensava como incidir politicamente para a transformação. E também tem essas, eu falo das linguagens despolitizadoras, mas na realidade não é despolitizadora, é uma maneira de conseguir entrar na agenda das políticas públicas, da deliberação, da opinião pública e da decisão política. Por exemplo, entrar pela agenda da saúde. Muitos direitos gays, trans, entraram pela agenda da AIDS. O aborto entrou pela agenda da saúde reprodutiva, a saúde da mulher, sei lá. Mas isso é uma forma de politizar bastante pouco política. Mesmo as questões da Argentina, da psicologia, como se fosse um problema mental. Tem casamento gay precisa para que a gente fique mais tranquila, sei lá, uma coisa. E a questão do direito também, a discussão jurídica. Roja não está aqui conosco, eu quero também fazer uma lembrança aos nossos amigos, amigas de Rio Grande do Sul, mas a questão também do direito, que a gente não toma muito a sério. Depois sim, depois não, mas a linguagem jurídica, mas é um campo para pesquisar e para intervir. E depois, já foi mencionado, não vou, não de cada coisa poderia falar, e já é tarde, as derivas identitárias, a fragmentação das identidades. Eu sou das pessoas pouco pacientes, às vezes, com tanta coisa que tem que aprender as novas, quando, claro, é muito importante, mas também, às vezes, isso reemplaça um debate político muito mais
ligado aos conflitos, sei lá, como se fosse uma deriva. A gente se vai voltar para um caos. Outro tema, a cooptação democrática. Esse foi um tema do feminismo dos anos 80, 90, da transição à democracia. As feministas do Estado, os gays do Estado, quando a gente entrava nos governos populares, democráticos liberais. Isso já era um problema. Os gays da burocracia, as lésbicas da burocracia, as feministas. Mas é pior ainda a cooptação dos governos de merda, que isso também é um problema. Não tem os governos fascistas, aqui vocês tiveram, nós temos agora, e temos gente que está participando, e tem o colaboracionismo. Isso também é interessante como fenômeno para pensar. E só para terminar esse slide, como déficit, ou como a brecha, como algo que falta, eu vou insistir com uma coisa, pensar nesse caso, que é a política ou a democracia realmente existente. Como a gente falava do socialismo realmente existente, quais são as democracias? Que partes da população está vivendo uma democracia, um Estado de Direito? Quase a mesma história que na época das ditaduras, porque nós temos muitos países em cada um de nossos países. Então, pensar qual é a política realmente existente e quais são, na pluralidade de experiências da política realmente existente. Vou seguir. Sexualização. Então, já falei um pouco essas linguagens que politizam, despolitizam, também sexualizam ou dessexualizam. Tem incluso o sexual, às vezes, torna os sujeitos suspeitos. Então, violência de gênero, uma pessoa vai denunciar que foi vítima de violência, se essa pessoa aparece como sexualizada, isso de alguma maneira invalida um pouco, totalmente a palavra dessa. Então, e isso que acontece com os indivíduos, as indivíduos, acontece também com os temas. Quando é muito sexual, já faz um pouco de problema. Então, por isso essas outras linguagens, da saúde, do direito. Mas estou falando de transformações, isso acho que uma das questões que a gente tem que voltar uma e outra vez é a pensar as dimensões sexuais ou sexuadas, não só genéricas, não só do gênero, do capitalismo e do mercado, tudo que tem a ver com os intercâmbios sexuais ligados ao mundo do trabalho, do capitalismo, da mercancia. Vou fazer mais rápido. Dimensões sexuais da democracia, das maneiras de entrar, sei lá, as listas eleitorais, de como se resolvem os conflitos nos partidos políticos, tem muito de sexual, não só de gênero. As dimensões sexuais da justiça social, da violência, do Estado. Bom, tem muito para falar, não vou dar exemplos, senão é muito longe, mas só para dar um exemplo, desculpe. Nós temos, na Argentina, talvez agora já não, a ideia do, como se chama? Tem outra expressão, uma concreção do matrimônio. Então, você tem como um débito conjugal que está na base da instituição matrimonial, que está na base do Estado. O Estado está ligado a um acto sexual, coital, entre homem e mulher. Hoje falavam da questão do sexo interracial. Você tem o sexo na construção do Estado e de todas as formas de dominação que o Estado produz e reproduz. E é sexual, não só genérico. Não tem a dimensão sexual dos afetos, a dimensão sexual das dinâmicas, eu já falei isso, partidárias e sindicais, e das lideranças. Porque tem também uma sexualização das lideranças mulheres, as lideranças de homens masculinas, e tem uma questão aí também sexual, é como uma agenda. E também uma velha pergunta dos anos 50, dos anos 60, depois dos anos do nazismo, a dimensão sexual dos fascismos, dos autoritarismos, dos totalitarismos. Voltar talvez à psicanálise, essas perguntas que têm a ver com uma sorte de mal-estar sexual, ou ao contrário, uma erotização de alguma das lugar do poder, para pensar essas experiências autoritárias fascistas que a gente está vivendo. Então, se voltar à mesma ideia que no slide anterior,
Quais são os déficits que a gente tem na hora de estudar e pesquisar sexualidade? Eu voltaria a essa ideia da sexualidade realmente existente. Quais são realmente as práticas, as experiências das pessoas? Porque às vezes nós, como também foi falado, a ideia dos direitos, a ideia das políticas tem que de alguma maneira estilizar e sanitizar, como falou a Biblia. Mas, por exemplo, a ideia, ontem foi falado do consentimento, vou voltar. A ideia do consentimento não é tão fácil assim, nas práticas realmente existentes. Então, os desafios, já estava transitando. A questão para mim que sempre fica como a grande pergunta é a heterossexualidade, sempre a categoria residual das nossas pesquisas. A questão do trabalho sexual, na Argentina e outros países, tem essa briga do abolicionismo versus o regulacionismo e essas alianças muito estranhas, peculiares entre as feministas abolicionistas, com as antitrans, com as ultra extremas direitas, mas muitas das abolicionistas são as amigas, então é complicado. Mas e tem a questão da trata e do tráfico, que também liga sexualidade, capitalismo, migração, etc. Mas eu acho que foi interessante hoje quando a Maria Elvira falava dos influencers, das pessoas que têm mobilidade social também ligada a essas práticas de si na internet, que isso não pesquisei nada, mas eu li, eu achei interessante como tem uma discussão moral sobre o trabalho sexual e a prostituição, histórico. Mas agora você tem uma sorte dessas pessoas que conseguem ter grana, ter dinheiro, e muito dinheiro às vezes, por caminhos não tradicionalmente morais. Por exemplo, participando no tráfico, fazendo política, roubando, sei lá, e outra fazendo um trabalho sexual, em geral, através de redes. E as pessoas que conseguem ter dinheiro, elas são as pessoas que fazem o que têm que fazer nesse mundo neoliberal. Então, tem uma sorte de remoralização do trabalho sexual em novas gerações e outras classes sociais, que para nós falou pessoas mais velhas, para mim, às vezes é difícil de entender esses processos. Hoje, perdão, Maria, 10 milhões de seguidores. Eu não conheço essa pessoa, mas muitas vezes são também processos de autossexualização que vendem depois esses influencers. Então, está ligado essa ideia da sexualização mercantilizada ou mercantilização sexuada com essa ideia também neoliberal e pós-neoliberal do empreendedorismo de si, essa ideia, essa ideologia que está tão presente. Outros temas, desafios, migração, populações desplaçadas, refugiados, a sexualidade dos trabalhadores, como se chama a golondrina em português? A ave que... Andorinha? Os trabalhadores, então, se você tem populações que deixam as mulheres na casa, tem uma sexualidade no lugar do trabalho, e tem assim como economias políticas da sexualidade, caminhoneiros, mineiros, com prostituição do país, com prostituição de outros países, ou migração interna. Tem muita coisa para estudar em termos de economia política e sexualidade. Já foi falado da indústria farmacêutica, da indústria da pornografia, da indústria do turismo, da migração sexual. Tem muita coisa para pensar ainda, já por supuesto, claro, tem muita coisa, mas são muitos desafios que abrem essa explosão da agenda que eu falei ao início. Foi colocado, acho que só pela Mara ou algum momento, uma questão da guerra. Temos meio mundo em guerra, como é a sexualidade, como é o aborto, como é a homossexualidade, como, sei lá, violência sexual, em contextos de guerra, como armas de guerra, e também como foi inserida a questão, acho, a questão da ideologia de gênero, essas discussões para os acordos de paz, todas essas agendas na região e fora da região é importante. E outra questão é, eu acho, também para explicar um pouco esses momentos fascistas, essas gerações, ou não gerações, esses grupos sociais imensos com grandes frustrações e ressentimentos. E tem que ter uma dimensão sexual, essas frustrações, esses ressentimentos. Então,
E ligando isso com a política dos direitos humanos, voltando também ao século XIX, Marx criticava os direitos humanos, Declaração Universal. Não é tão universal assim, na realidade é particular de uma categoria, de um grupo, que aparece como universal. Então, todos esses modelos que aparecem na internet, de sexualidade, de corporalidades bonitas, jovens, sei lá, e performantes, nessa ideologia neoliberal que você tem que ter dinheiro, ter sucesso no amor, no sexo, sempre ter vontade de ter sexo, sempre ter amigos, ter tudo, ter um iPhone. Então, e como não é assim, como falava Marx, isso provoca muito ressentimento. E então, eu acho que tem uma parte da agenda da sexualidade política ali também para voltar a profundizar. Bom, estou ainda com a primeira eixo, são três. A questão da raça, racialização, racismo, que a gente teve essa mesa ótima hoje, assim que não vou falar nada. Dos povos originários indígenas também tem uma invisibilidade e tem questões que estão ligadas. Outro dia a gente falava sobre povos indígenas aqui na Amazônia com AIDS, que não têm acesso aos tratamentos porque os rios secaram, então os barcos com antirretrovirais não chegam. Então você tem essa integração de agenda, povo originário, sexualidade, AIDS e mudança climática e estados não performantes, tudo isso junto para pensar uma coisa que eu diria é um pontinho assim da agenda, sexualidade, de povos originários vivendo com HIV. Mas imagina, uma coisa assim já abre muita coisa. Um ponto cego, eu acho, para nós, ou para mim, é a questão das gerações. Sempre aparece, a gente conseguiu incluir raça, depois de muito tempo, classe, gênero, raça, mas a questão da geração é importantíssima. E agora, por exemplo, no caso argentino é bem claro. Nós temos um presidente, não vou falar o nome, e tem o apoio de 70%, 80% em homens entre 15 e 24 anos. Com mulher e com outras gerações não é a mesma coisa. Então, tem ali alguma coisa para pensar. E a questão também dos velhos e das velhas. Nós começamos uma pesquisa sobre HIV em pessoas de 50 anos e mais, que são na Argentina 20% dos novos casos de HIV. E, claro, não tem nada, não tem nenhuma política para a mulher depois dos 50 anos sobre a sexualidade de mulher, sobre a questão do corpo aos 50, 60, 70 anos com HIV, uso de drogas, a gente já uso de cocaína em mulheres de 70 anos com HIV, nos domingos por questão de solidão. Então, você tem muita coisa para pensar que a gente, em geral, sempre tem preconceitos mesmo sobre sexualidade, juventude, idade reprodutiva, ponto. A questão da discapacidade e sexualidade é discapacidade, neurodiversidade, que é um termo novo na Argentina, novo para mim, tudo. A questão da tecnologia, a gente falou, da internet, das redes de inteligência artificial. É uma coisa que está entrando assim e é um desafio enorme. Vou falar daqui a pouco uma coisinha. As tecnologias biomédicas, farmacológicas, e tudo isso abre mundos. E eu iba a ver mais tarde, mas vou adiantar. Quando tem uma tecnologia, tem uma produtividade dessa tecnologia, não só de produzir coisas ligadas à tecnologia, por exemplo, tem um novo contraceptivo, produzir muitas unidades desse contraceptivo, mas as tecnologias abrem novas identidades, relações sociais, práticas, expertos nessas tecnologias, detractores dessas tecnologias, jornalistas sobre as tecnologias. Então, se você tem o Viagra, tem, sei lá, tudo o que acontece agora abre mundos e que a gente tem que conhecer melhor. Tem agora, como antes conhecia a gente uma parceira, um parceiro. Uma amiga apresentava, quase no trabalho, na rua. Agora tem tudo, você conhece as pessoas pela internet, tem sexo pela internet, acede à pornografia a qualquer idade por internet. Eu coloco isso, um interesse pessoal,
a questão da eutanásia e suicídio assistido. Quando o aborto foi legalizado na Argentina, a gente falou na Câmara dos Deputados, um grupo de pesquisadoras, pesquisadores, uma pessoa anti-direitos falou: ah, e agora você vai vir para a eutanásia e suicídio assistido? Eu falei: sim, claro. E acho que é uma questão dos direitos ao final da vida, é uma questão também hiper importante, que a gente deveria colocar, mesmo se não é literalmente sexualidade, faz parte da vida, e é uma questão da agenda que espero que a gente vai poder colocar e avançar. Então, passo a segunda dimensão, dois contextos. Um pouco vai se repetir por essa relação dialética entre o que a gente estuda, os tópicos, e o que acontece na realidade. A ideia dos ciclos políticos, dialética. Vocês passaram, eu estou passando momentos difíceis de política, e a gente acha que não vai poder sair nunca mais, né, quando está vivendo isso. Mas, na realidade, são ciclos. No México, no Brasil, então, outra realidade, mas ninguém sabe se no México daqui a pouco. Mas é assim. E tem ciclos de mais democracia, ou melhor democracia, e tem ciclos também ligados às crises econômicas, só para dizer que isso também claramente modifica nossas agendas de pesquisa. Tem transformações nos sujeitos e movimentos sociais. Esse fenômeno que a gente analisou também já faz 20 anos, na época, esses jogos de suma zero, entre movimentos sociais, e academia, essa ideia que depois foi também traduzida em extrativismo acadêmico, e tem essa oscilação entre pedir ao Estado e aos governos alguma resposta e autonomia, não? Então tem essas transformações. E depois esse fenômeno da aparição de movimentos sociais que politizam sexualidade mais por direita, que ontem falavam de conservadores, mas eu prefiro falar de restauradores, porque não só querem conservar, preservar privilégios, mas querem voltar muito violentamente a outros privilégios. E com estratégias que a gente usava. Nós temos lençol verde pelo direito ao aborto, apareceu lençol azul pelo direito, salvem as duas vidas, e tem estratégias de hegemonia, e mesmo citando a Gramsci, tudo isso, e a gente foi descolocada, né, nesses movimentos para pensar. Ontem falavam da cidadania, como pensar essas questões de sexualidade em termos de cidadania, e a gente está vendo, lamentavelmente, esses processos, como já viu com outros grupos oprimidos, excluídos, que entram de a pouco na cidadania, que começa também a fazer parte dos grupos que tentam reproduzir os privilégios. Então, mesmo nas transições, o privilégio é sempre relativo, não é privilégio ou não privilégio, tá? E então vocês veem agora as feministas de direita, os LGBT de direita, movimento de usuários de drogas de direita, e assim. E depois, não sei por que ficou mais em bold, mas os atores religiosos, a religião, a religiosidade e os usos também estratégicos do religioso, né, como temas importantes. Outra coisa, quando fui apresentado, pois, 15 minutos, fui apresentado, 20 minutos. Eu trabalhei esses últimos anos como autoridade da ciência da Argentina. Isso fez que eu pensasse um pouco mais que antes sobre a crise de nossas próprias instituições. Primeiro, principal, a universidade pública. Qual é a nossa missão nesse momento? Qual é o papel da universidade que está sendo questionado? Primeiro, por nós mesmos, não? Que a gente está fazendo o quê, não? E então, esse é um problema. Só vou colocar assim, mas problematizar esse lugar da produção de conhecimento onde a gente está. A gente faz o quê? Com quem? Para quem? Qual é o que a gente produz? Isso eu agreguei depois da apresentação do Sérgio. Ou seja, a segunda questão da agência financiadora. Eu não tinha nem pensado, mas é verdade que a Ford, por exemplo, fez uma diferença na época.
Então, é um autor. E agora, quando esse autor se retirou, por exemplo, do financiamento do AIDS, quem financia, então? Os estados? É uma pergunta. E outro das transformações do contexto, no caso da Argentina, umas discussões bem violentas, para mim um pouco alheia, mas a questão da linguagem, a linguagem inclusiva, tem todas as discussões sobre a linguagem que são muito poderosas, que quando 20 anos atrás no clã, eu acho que nós falávamos de os homossexuais, alguma coisa assim, ninguém se incomodava, agora estaríamos presos. Outro tema importantíssimo, que também foi quase muito pouco falado esses 2 dias. A gente passou uma pandemia planetária 2, 3 anos atrás, quatro, 3, 4 anos atrás. Milhões de pessoas morreram em nossos 2 países. O anteúltimo livro da Butler fala disso na disciplina que eu fiz com a Ana. A gente tentou de ler esse livro, que é muito duro, mostra, foi uma experiência planetária de todo mundo ao mesmo tempo, de interdependência, relação entre as pessoas, voltando ao Marx do século XIX, homem, homem, homem natural, natureza. Mostrou tudo isso e a gente em um ano esqueceu tudo. E só um pouquinho eu fiz sobre a sexualidade na época, essa geração que deveria ter o início sexual no momento do confinamento, sei lá, mas foi uma experiência, um trauma, e ninguém quase fala, literalmente, nesses 2 dias, não sei se muita gente falou do Covid, a gente não quer. E a outra questão do planeta. Roger tinha que estar conosco hoje, não pode porque está uma cidade destruída. E eu pensava, a ideia do desastre natural. Nós sabemos que a sexualidade não é natural, não? Não é natural, a reprodução não é. Mas a gente ainda tem essa ideia que a questão do clima, dos desastres, ainda a gente pensa numa matriz da natureza. E acho que devemos tentar de fazer esse processo que a gente fez um pouco para, como hoje, não sei quem falou, assim, uma perspectiva construcionista da sexualidade, pensar também uma perspectiva construcionista disso, claro que a gente, outras pessoas estão fazendo, mas integrar um pouco mais essa questão sexualidade, política, natureza, e eu coloquei o extrativismo, porque também tem a ver com os modos de acumulação, os modos do capitalismo hoje. Antes também, mas hoje. Essa é uma pergunta, uma questão que eu falei do sexualidade realmente existente. Temos que ver, vou me repetir um pouco. As práticas sexuais, as experiências das pessoas e dos grupos, as novas mediações, os novos desafios em saúde, essa questão do mercado e a questão da subjetividade. Isso também, eu gosto mais de subjetividade que de identidade. Ver quais são os efeitos, as produções de sujeitos que essas formas de sexualidade estão produzindo e pressupondo. E sujeitos que não são só sujeitos sexuais, ou principalmente têm subjetividades que têm a ver com todos esses discursos políticos da época. E nesse sentido também os estudos assim, perdão, do comportamento sexual também pode dar indicadores. Se você perguntar, eu vi outro dia um estudo sobre frequência de relações sexuais de jovem. E tem, sei lá, 20% nada. Outro 30% duas vezes no último ano, uma coisa assim. Então, esses mesmos estudos de comportamento sexual também pode explicar um pouco essa sensação de frustração, essa ideia dos incels que eu conheci. As pessoas tudo sabem que são incels, porque 2 meses atrás eu não conhecia a expressão. Mas é muito interessante essas pessoas que não transam, que não têm, não porque não quer, sino porque não pode, não encontra. E então, então tem muitas coisas para estudar ali sobre essas interfaces entre as práticas, experiências sexuais e os processos de subjetivação e de política. Voltar à ideia da economia política da sexualidade, já falei isso, e como aparece o sexual na política pública, e como aparece e como não aparece.
Isso também é interessante. Não tem processos de visibilidade do sexual e também processos latentes. E a questão da solidão, isso apareceu nas nossas pesquisas empíricas, a questão da solidão e o medo à solidão como uma experiência do mundo importante para pensar agora, e o Jaime sempre fala que eu sempre trazo Hannah Arendt para alguma coisa, e vou trazer Hannah Arendt, não tinha pensado, mas a ideia de Hannah Arendt, a ideia da solidão na base da subjetividade ou não subjetividade totalitária, não? Essa experiência de um mundo de pessoas sós, sozinhas. Depois também tem pesquisa. Como faz? Aqui e aqui. Essas sexualidades em contextos dos gyms. Agora a questão de sexualidade e saúde, hoje a Fabiola falou um pouco dos implantes, todas as transformações corporais com silicones, com intervenções estéticas e sexualidade, e a questão da anorexia, da vigorexia, tudo isso, o juvenilismo, tem muita coisa para seguir pensando. É, e, é, eu já falei da tecnologia, se a produtividade, depois vou voltar para uma coisa mais organizada. Como essas tecnologias produzem. Eu vim aqui também para participar de uma banca sobre inseminação caseira. E tem a questão da gestação por substituição. Todas essas tecnologias produzem de tudo, produzem psicólogos que estudam isso, produzem advogados, produzem políticos que opinam, produzem mulheres que procuram, doadores que doam, e tem laboratórios, normativas, convenções das Nações Unidas, sei lá. Então, você tem uma tecnologia que aparece e que produz um monte de sujeitos. Eu já falei, vou voltar a AIDS, HIV. É um problema, fica um problema da agenda, a gente tem que falar e fazer. E o terceiro ponto, que é o último, quase o último, porque eu vou fazer o que fiz todo mundo, vou terminar. Estou terminando. O último ponto de terminar, mais um minuto e já termino. Então, isso eu gostei muito porque muita gente trouxe essa questão das formas, dos formatos, que acho, mesmo alguém falava, não sei se foi Adriana, já estou perdido, como a gente fala diferentes linguagens. Então, a gente não se entende, mas não só linguagem, meu português de vocês, mas mesmo pressupostos lógicos. A gente acha que, quando uno fala, acha que a gente pensa que está dizendo alguma coisa que é verdadeira, ou se sabe que está mentindo. Mas outras pessoas não têm esse regime de verdade. A gente fala, pensa que as pessoas tentam de ter um razonamento válido, lógico. Mas, às vezes, a discussão não é lógica. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Se já viram, me desculpa. Na Argentina tem o mesmo grupo de pessoas que protestavam na rua no Covid, dizendo as vacinas são veneno. Veneno se fala? Veneno. Poison, veneno. Nós é uma conspiração da OMS para vacinar as pessoas das multinacionais farmacêuticas. Na segunda, na quarta, os amigos do governo têm acesso privilegiado às vacinas. Você pode pensar que a vacina é um veneno. Você pode protestar contra o acesso privilegiado dos grupos ligados ao poder. Mas se é um veneno, se incomode. Agora, esses mesmos grupos estão falando, isso foi uma estratégia dos grupos de poder, a mostrar que eles estavam vacinando primeiro, mas não era verdade, para que o povo quisesse se vacinar. Mas, em todo caso, assim, é impossível ter uma discussão. Vou voltar aqui. Nós falamos, como eu, agora 1 hora. Isso para as novas gerações é uma eternidade. Então, uma questão do timing, sexta-feira à noite. A questão da aceleração dos tempos. Os alunos, acho que aqui deve ser a mesma coisa, estudam do celular. Nós temos os livros, as fotocópias, como se chama, Xerox. Eles leem aqui, se possível, o podcast, um resumo. É uma coisa... E tem uma questão muito importante que eu queria sublinhar, a questão
da memória, com essa aceleração do tempo. Mesmo se a gente esquece o tempo todo, é muito difícil. A gente falava memória histórica das lutas feministas, anarquistas, do início do século XX. Agora a gente não se lembra o que aconteceu 3 meses atrás, o registro. Bom, e os materiais, como falaram hoje, os suportes, sujeitos, e também os formatos de nossas próprias instituições. A gente tem graduação 5 anos, doutorado 5 anos, as pesquisas 4, são uma temporalidade que não sei se vai dar certo se a gente continua nesses tempos, nesses espaços, e em condições laborais horrorosas. Bueno, acho que tem depois, mas a gente agora faz um monte de coisa como professor, dá aulas, dirige, participa de avaliações éticas, se apresenta, faz revisões econômicas, faz coaching para os nossos estudantes quando têm problemas amorosos. Mas, não, mas é verdade, eu nunca falei com minha orientadora, agora eu sei tudo que aconteceu com meus alunos. Mesmo, mas isso é uma carga subjetiva muito difícil de manter. E tem uma questões de estresse laboral individual e institucional que tem que ser produtivo, ser útil, ser produtivo, ok. E tempo todo, cada 2 anos, cada ano, sei lá. E tem que ser útil o que a gente faz. E útil tem uma noção completamente cortoplacista, economicista e quase boba da utilidade. Já estou quase, agora sim. Está em crise, já é bem conhecido, os formatos do partido político, das lideranças. Crise da democracia, nessa disciplina com a Ana Uzeu, eu tentei de colocar a velha questão da se a democracia responde às buscas de certezas. Claro que não, mas essas incertezas agora são muito mais radicais que antes. No nosso lugar no mundo, tem um mercado, mobilidade social, capitalismo não funciona, hierarquias de gênero, de geração, não funciona, o planeta, desastre natural, de um momento para outro, e a democracia e o Estado têm que dar resposta. É impossível. Também mudaram os formatos do sexo. Alguém mencionou hoje a Gayle Rubin. Eu me lembro, se lembra as colunas do sexo bom? Ela falava com objetos, sem objetos. Hoje, sem objetos, com objetos, o que quer dizer hoje tudo isso? Bom, tem uma mutação impressionante. E isso que falei aí da produtividade, 5 minutos, tá bom? Da Josefina Ludmer, e uma pesquisadora de literatura na Argentina, ela usava a produtividade do delito. O delito produz isso, policiais, juízes, advogados, delinquentes, criminólogos. Então, cada coisa tem uma produção de sujeitos. Então, todas essas coisas que estou falando têm uma produtividade que é muito difícil de captar. E essa ideia de formato eu gostei também de colocar, eu já tinha pensado, mas eu gostei da expressão da Adriana ontem, da estética feroz e da estética, não sei como você, Maria Elvira, qualificaria, mas as estéticas da vida, do lado, sei lá, luminoso da vida, ou colorido da vida, mas como a questão estética também tem um confronto não só de conteúdos, de ideologias, de direitos, mas uma luta de estéticas, não sei se poderia ser falado assim, uma luta entre linguagens. E isso também, eu creio que foi, eu mostrei para a Adriana, eu tenho meu slide, que algo que foi colocado na mesa anterior, e também temos que pensar outras produções, temos outros objetos, que é o paper, o livro e a conferência. Já está, claro, na vida, mas é um desafio para nós, também como pesquisadores, professores, reconhecer a importância. Isso como a gente faz como se fosse on the side, não é importante. Ficção, literatura, cine, arte, teatro, performance, música, dança. Tem uma canção do Charly Garcia, um cantante argentino, que se chama Esos Raros Peinados Nuevos. Eu falei esos raros formatos novos, porque aí você falou TikTok, eu já conheço TikTok, mas tem agora
monte de coisa, que não sei nem os nomes, eu imagino que algum de vocês sim, mas a maioria não. Também os formatos dos corpos, dos líquidos, das fricções, e, por último, das festas, esses espaços de encontro, as festas eletrônicas, mas também todas as festas populares, tudo que tem a ver com os corpos em movimento, que às vezes não aparecem tanto nas nossas pesquisas e trabalhos. E acho que a última é isso, então é uma recapitulação. Eu tentei de falar de três transformações: modos de pesquisar, os objetos pesquisados e esses formatos, em dois eixos, política e sexualidade. Nesse contexto que eu falei de neoliberal, de double bind, essa ideia de temos interpelações impossíveis de satisfazer, então a gente fica enlouquecida e com essa ideia sempre de politizar nessas chaves que já falei. E talvez uma coisa que eu falei com alguns amigos aqui brasileiros, brasileiras, dessa natureza latino-americana, do clown, desses espaços, de tentar de aprender e transmitir aprendizagens sobre resistência. Temos que voltar como foi na época das ditaduras, que a linguagem dos direitos humanos deu certo na Argentina, passou Chile, passou Uruguai, sei lá, a aprender como resistir e dessas experiências de democraduras ou de democracias hiperautoritárias, e também nesse campo, nesses três níveis, no campo que a gente estuda, esses contextos e essas formas. A gente tem que aprender. A mim me falavam, todo mundo, eu contava, você sabe, o presidente diz essa coisa. E os brasileiros, ah, sim, Bolsonaro tempo tudo. E eles tentar de explicar quais são as formas e as armas para resistir. Já termino e então não vou dar detalhes, mas só colocar a questão ética é clave, é a chave. A gente não falou muito da ética, não só consentimento esclarecido, mas problematizar a ideia de consentimento, a ideia de justiça no âmbito do erótico. E eu vou falar agora só uma invenção que eu gosto, isso só existe em brasileiro, não na Argentina, não é? Colocar uma provocação. Eu vou colocar uma provocação. Isso foi uma reinvenção de uma coisa que eu li, ou que eu ouvi, nem sequer li. Imagine, por exemplo, se fazemos um vídeo pornográfico com sexo com criança, todo em inteligência artificial. Não tem nenhum sujeito explorado. Você vai proibir isso? Não tem um desenho de computador, ou de, sei lá. Você vai proibir uma fantasia? E, não sei qual é a resposta, mas em todo caso tem desafios, uma recriação de um sexo com criança, sei lá, mas feito tudo pelo, não é uma criança de verdade, entre aspas, não sei. Então tem muito desafio que a gente vai estar aí no meio nos próximos anos. E, então, último comentário, colocar de novo no centro a experiência, as práticas realmente existentes da sexualidade. Em termos de política, hoje foi evocado Marx, eu não quero evocar Marx, não sinceramente, mas voltar ou ir hacia uma política mais ativa com a política democrática, mas tomar a sério sexualidade e pobreza, desigualdade, violência estrutural, justiça social, luta de classes, exploração, antiimperialismo, capitalismo e o planeta, porque se a gente continua com nossa agenda, mesmo integral, desligada dessas outras, temos um problema. E, então, você viu que eu falei uma lista muito grande e vocês também, esses dias, muitas listas. Talvez é o momento também de voltar a fazer teoria, não? Uma teoria que tente integrar uma totalidade todos esses fenômenos, não? Porque a gente tem muito conhecimento agora do particular, mas talvez, não sei, é uma pergunta, não tem uma resposta. E é isso, para terminar quase, porque não é quase, terminar, agradecer ao clã por manter e potenciar essa epistemologia da conversação, essa tradição latino-americana de pensar a sexualidade em chave política de direitos humanos, de pensar os direitos e a política em chave sexual. Obrigado a tantas companheiras e tantos companheiros queridos, mas não é a última. Vamos fazer.
não, isso aqui não, tem que fazer, desculpa, como fazer, porque agora nós queríamos fazer uma coisa, e aqui, não, que é, ah, o mais difícil foi fazer isso no vídeo final. Gente, queria agradecer muitíssimo, Mário, né, por esse encerramento, assim, né, que trouxe uma síntese, mais uma agenda aí de pesquisa e também uma agenda política para a gente. A gente, como nesse encerramento, obviamente, não abri, né, para perguntas, nem nada disso, mas queria... Não sei se alguém quiser falar, ainda a gente não vai encerrar a conversa por aqui, obviamente, né? Mas a gente queria agradecer. Eu acho que a gente começou com memória, né? Passou por uma série de trajetórias e de experiências de pesquisa, né? E até de existências aqui do clã, e termina ainda com essa, né, agenda, né, riquíssima para a gente seguir adiante. Então, acho que a gente cumpriu, né, nosso objetivo, Cláudia, que era um pouco esse espírito de conectar passado, presente e futuro, né, e ainda termina aí celebrando a vida. Então, a gente encerra o seminário, mas não encerra a nossa comemoração. A gente convida todo mundo a se juntar a gente no dia da Bar. Eu peguei aqui o endereço para ir na Praça da Bandeira. É isso. Barão de Iguatemi 379, tá? Na Praça da Bandeira. A gente convida quem puder continuar comemorando e seguimos, né? Obrigada por todo mundo que nos acompanhou, todo mundo que compartilhou. E é isso, gente. Encerramos.